Amigos de Laranjeiras, especialmente Eleonora e o Tito, estamos aqui na minha casa, no escritório, gravando uma pequena carta falando sobre a parábola do semeador. Eu já peço desculpas inicialmente porque, como todos sabem, estou recuperando de uma cirurgia, então ainda com essa carinha de convalescente, né? Mas isso não impede que a mente possa viajar para essa linda passagem do Evangelho, né? É a parábola do semeador. E ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 3 a 9. Ela pode ser encontrada também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos, ela está no capítulo 4, os versículos 3 a 9. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 4 a 8. Eu vou ler aqui o texto de Mateus. E diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então, essa é a passagem, a parábola do semeador. E aproveitando aí que nós estamos conversando com os amigos de Laranjeiras, eu trouxe aqui uma laranja. E para ilustrar a parábola, uma semente de laranja. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É interessante isso, né? A gente olha aqui para a semente. Eu tive que agora chupar uma laranja inteira, só tinha essa semente nela, só consegui uma semente, para ilustrar um fato curioso, né? Quantas laranjas tem aqui? 100? 60? 30? Não dá para saber. E o interessante dessa parábola de Jesus é que o foco da lição não está na semente. A semente é de excepcional qualidade, a semente sempre procede do alto, a semente sempre é divina e tem em si os potenciais da divindade. E Jesus, na qualidade do semeador para a terra, tem nas mãos um conjunto de sementes divinas, de todas as espécies. Então a parábola, na verdade, embora fale do trabalho do semeador, do seu esforço de recolher as sementes, de tê-las em mãos e de se dispor a lançar a semente, ela é uma parábola que conta o drama do terreno. A grande dificuldade não é da semente, nem do semeador. A dificuldade é do terreno. E é o terreno que vai dizer do desenvolvimento dessa semente. Se ele vai se transformar em 100 laranjas, né? Uma semente, 100, ou 60 laranjas, ou 30 laranjas, ou pior, você não vai produzir nada. Você vai apenas nascer a plantinha e ela vai ser ressecada pelo sol, porque não tem profundidade, ou se ela vai ser sufocada pelos espinhos, porque não conseguiu receber luz e o ar adequado, ou se ela sequer chegou a brotar, porque foi comida pelos pássaros, né? Caiu no local inadequado. Interessante que a gente está fazendo uma comparação aqui de semente do fruto, né? Eu não estou nem dizendo que para que uma semente chegue aqui no fruto, ela passa por um processo que é o processo da árvore. Então, como não teve jeito, a gente até tentou, eu e o Júlio aqui, tentamos trazer um pé de laranja para cá agora para ser filmado.
Mas não teve jeito, né? Ele é muito grande, não passou na porta, então a gente trouxe só o fruto. Mas é bom lembrar que entre a semente e o fruto tem a árvore, a laranjeira, ou laranjeiras. E uma semente gera um complexo, uma vida que é a árvore. A árvore que tem raiz, tem o tronco, tem os seus galhos, tem as folhas e tem um processo produtivo que é cíclico. Ela floresce, esse florescimento amadurece, dá o início de um germe, de um fruto, aí ela dá frutos, produz uma série de frutos, depois ela perde as suas folhas, reinicia o processo. E quantas vezes uma laranjeira, durante a sua vida de árvore, repete esse processo de produção de frutos, né, de ficar repleta de frutos na época certa, exigindo adubo, nutrientes, luz, água, cuidado do lavrador. E tudo isso começou com uma semente. Onde nós queremos chegar com isso? O Jesus comparou o ser humano, o espírito imortal, como uma árvore. É alguém que veio dessa semente, se transformou nesse ser capaz de gerar frutos, que são ações, sentimentos, pensamentos, ideias, etc. E isso teve início na criação divina e essa produção ela é imortal, ela não tem fim. Mas também trazendo essa metáfora, né, do espírito, do crescimento do espírito e da semente para o processo das três revelações, a gente poderia dizer que as três revelações, no seu conjunto, elas são uma árvore. Então, quando o semeador trouxe a semente, nessa sementinha pequenininha já estava contida as três revelações. Os aspectos de justiça, de amor e de verdade estão todos aqui. Divinamente equilibrados e sintetizados na semente. E para que esse processo semente se desenvolva e gere uma árvore, que é a árvore das revelações, ele precisa de um terreno. Eu gosto de pensar dessa maneira para não cindir, para não separar as revelações. Quer dizer, como que você separa todos os missionários, todas as tarefas, todas as mensagens que foram dadas ao longo de 2.000, 3.000 anos, que é a revelação do Velho Testamento, dos missionários que vieram com Jesus e continuaram vindo ao longo de 2.000 anos. E depois dos missionários do Espiritismo, que nasceram na França e sobretudo no Brasil. Como é que a gente separa esse trabalho? Simplesmente encarando que o Velho Testamento, o Novo Testamento e a literatura espírita são livros? Será que as revelações são apenas livros? Será que as revelações não são vidas, testemunhos de pessoas que encarnaram, deram a sua contribuição, a sua cota de sacrifício, a sua cota de ideal, trabalharam arduamente? E aí nós podemos entender o processo das três revelações como um processo que já dura mais de 3.000 anos? 4.000 anos, né? Então isso é interessante a gente pensar. As revelações como uma árvore. A árvore que já estava contida nas sementes. Estava lá dentro da semente. E se a gente pensa isso, nós temos que obrigatoriamente refletir sobre o terreno. Então, onde que essa semente vai ser plantada? A semente que tem a síntese das revelações divinas serão plantadas no coração dos homens. E aí eu tenho corações superficiais, ou impermeáveis,
que não permitem que essa luz divina entre, que ela faça nada, que ela gere nada, que é a semente que caiu à beira do caminho. Temos a semente que rapidamente se desenvolve, mas ela não encontra uma terra profunda, né? O processo de enraizamento, ele não é profundo. A raiz não consegue se desenvolver. E aí vem o sol, vem as dificuldades, as provações, as expiações, e isso não resiste. E aqui pensando nas 3 revelações, né? Como que alguém pode compreender verdadeiramente a doutrina espírita e compreender profundamente o Evangelho se ele não tiver uma compreensão do trabalho dos missionários do Velho Testamento? Como é que eu posso entender o trabalho de um Chico Xavier, de um Kardec, se eu sequer entendi a missão de um Isaías, que anunciou Jesus? Foi o grande profeta que anunciou a vinda do Cristo. Foi Isaías. E depois Jesus veio, depois a mensagem dele foi desenvolvida e explicada pelo Espiritismo. Então, como é que eu posso entender isso tudo se eu não entendi Isaías? Será que quando eu rejeito a primeira revelação, eu não estou me comportando como um terreno que brota rapidamente, mas a árvore não tem raiz? E aí a gente vai fazendo comparações do espinheiro. Quando a pessoa que se fixa profundamente apenas nas tradições teológicas ou nos movimentos religiosos que se seguiram à vinda de Jesus, então ele se define como um cristão, mas é tão fanático, tão fundamentalista, tão ligado aos aspectos teológicos da sua corrente religiosa, que ele não tem um arejamento, não permite compreender a folhagem nem a raiz. E temos uma outra questão que precisa ser examinada, que nem toda semente, quando cai num terreno, vai produzir igualmente. Quer dizer, será que essa é uma questão da semente? Então tem terrenos que vão propiciar um fator multiplicador, que para cada semente eu terei 30 laranjas. Mas tem outro terreno que para cada semente eu terei 100 laranjas. Né? Mais do que o triplo. E isso tudo nos põe a pensar que a revelação divina, ela é perfeita, ela tem na sua essência, na sua síntese, ela é una, porque Deus é um. Deus é uno. Quando alguém diz alguma coisa, se ele fala de manhã, depois fala à tarde e fala à noite, a sua fala pode variar, mas é a mesma pessoa que está falando. Deus é um só. O que ele sente, o que ele pensa é uno. A lei divina, ela é una. Não há contradição em Deus. Na orientação ou na lei divina não há contradição. Há sim um processo didático. Se quem está ensinando destina uma parcela do conhecimento num determinado momento da evolução da humanidade, uma outra parcela num outro momento, e assim sucessivamente, é por uma questão pedagógica, para atender à necessidade de amadurecimento de quem está recebendo a semente, não de quem está doando. A lei divina é imutável, é perfeita. O processo de compreensão da lei divina e, sobretudo, o processo de aplicação da lei divina é que é eterno. Para o resto, para a eternidade, nós vamos estar nesse esforço de compreender e aplicar o que está na lei divina. Então, a lei divina é sempre isso, né? É sempre uma semente esperando frutos. E quando a gente encontra uma criatura, um espírito que é justo, amoroso e verdadeiro, que ama a verdade, esse é um espírito que consegue dar frutos das 3 revelações.
consegue frutificar, consegue produzir, fazer produzir a semente que foi plantada nele, né, no solo do seu coração. É isso que a gente gostaria de falar. É claro que são apenas ideias soltas, lançadas, ou se preferirem, sementes jogadas para que vocês aí continuem pensando, acrescentando, aprimorando, né? Afinal de contas, vocês estão em Laranjeiras, né? Um abraço.